Olá, pessoal! Então, nesse vídeo vou revisar aqui com vocês o conceito de listas, arrays, vetores, considerando as linguagens de programação com as quais a gente trabalhou, tá? Então, se vocês virem lá em Python, né, a forma da gente trabalhar com um conjunto de dados, muitas vezes é criando uma lista, tá? E aí uma lista em Python, né, que é semelhante à noção de lista de Java, não do array em Java, tá? O que é que ela vai ser? Na verdade, ela mistura o conceito de listas e de arrays de Java, tá? Mas em Python, uma lista vai ser uma sequência ou coleção ordenada de valores. E aí, cada valor na lista vai ter um índice. E cada valor na lista, ele é chamado de elemento ou item. Então, a forma de acessar um elemento na lista sempre vai ser o nome da variável que representa essa lista, um colchete e dentro do colchete o índice onde está, que é a posição do elemento que a gente quer acessar. Então, em algumas linguagens de programação, o primeiro índice é o 0. Então, é o caso de Java, de Python, mas existem linguagens de programação onde o primeiro índice é o 1. Então, é importante saber disso também. E aí, listas, elas podem ter elementos de tipos diferentes, certo? E o tamanho da lista ele pode ser calculado usando a função len. Então, em Python, para eu saber o tamanho, a quantidade de elementos de uma lista, eu vou fazer len de lista. Então, aqui está um exemplo de uma lista em Python. Então, se eu pegar aqui lista igual a Ilha, José, Maria e Pedro, e se eu mandar imprimir o primeiro elemento da lista, eu posso fazer primeiro elemento da lista e botar lista índice 0. Se eu quero imprimir a lista completa, eu posso usar um laço do tipo for e eu vou fazer o seguinte, para cada nome na minha lista, eu crio uma variávelzinha temporária para representar cada um dos elementos da lista. Então, para cada nome na lista, eu vou imprimir esse nome. Então, para nome sendo a Ilha, eu imprimi nome a Ilha. Depois, nome vai ser José, vou imprimir José. Nome vai ser Maria, vou imprimir Maria. Nome vai ser Pedro, vou imprimir Pedro. E aí, eu quero imprimir a primeira letra de cada item na lista. Eu posso fazer isso usando esse mesmo for daqui de cima, só que só mandar imprimir o primeiro índice, né? Então, porque um string ele também pode ser visto como uma lista de caracteres. E aí eu posso imprimir a primeira letra botando o nome índice 0. E aí em Python, como é que a gente adiciona um elemento na lista? A gente pode usar esse lista.append o elemento que a gente quer adicionar. Então, digamos que você tem uma função que vai ler os desafios que você quer colocar num joguinho, tipo um joguinho da forca que vai ter várias palavras, certo? Então, posso ter uma função lá, ler desafios, que recebe a quantidade de desafios. Aí, eu crio uma lista aqui, dessa forma, e aí, para cá, eu vou varrer esse K, né? Eu quero ler N desafios. A forma de fazer isso em Python é criando um for, em que eu digo for K em range de N. Então, ele cria uma lista, né? Até que vai ter a quantidade de elementos N, para que ele faça isso N vezes. E aí, o que é que eu faço? Desafio igual a input, digite a palavra e aí coloco essa palavra em letra maiúscula e coloco essa palavra na lista fazendo lista.append, essa lista que estava vazia no início, .append o desafio e posso retornar essa lista. Então, isso aqui é um exemplo de uma função que constrói uma lista adicionando cada um dos desafios lidos e retorna. E aí, como é que a gente adiciona um item numa posição específica da lista em Python? Então, a forma de fazer isso é usar esse outro métodozinho que é lista.insert e aí eu digo qual é a posição onde eu quero inserir. Eu quero colocar, tenho lá a Ilha Rebouças, eu quero botar a Ilha Débora Rebouças. Então, eu vou inserir na posição 1. Então, entre a Ilha e Rebouças. Então, com isso, na hora em que eu vou imprimir, vou ter a Ilha Débora Rebouças, porque eu inseri na posição 1. E como é que a gente percorre uma lista, né? Então, a gente viu que a gente pode percorrer tanto usando para cada for, aí o nome da variável que vai representar cada elemento na lista, aí o nome da lista, certo? Eu posso percorrer uma lista assim, e aí nesse caso eu tenho uma lista com frutas e para imprimir cada uma das frutas eu posso fazer for uma fruta, que é a variável que eu criei para representar cada um dos elementos dessa lista, a cada vez, a cada rodada, e aí para cada uma fruta em frutas eu mando imprimir esse uma fruta, tá? E outra forma de percorrer uma lista é pelo índice, né, pela posição. Então, para percorrer pela posição e para varrer uma lista percorrendo pela posição, o que a gente pode fazer é criar uma variável posição para representar cada uma dessas posições e usar o range de len de frutas. Então, com isso eu crio uma lista, né, que vai aí
de 0, né, até o tamanho da minha lista de frutas. Então, no caso de 0 até 4, né, mas não incluindo o 4. E aí ele vai e imprime a fruta que está em cada posição. Então, para isso, se eu uso for k in range de len, então se eu faço isso, na hora que eu vou acessar, eu vou ter que dizer, eu estou colocando entre colchetes qual a posição que eu estou acessando na minha lista, tá? Então, essa é outra forma de varrer uma lista. Como é que a gente varre uma lista unidimensional? Então, a gente pode ter uma lista que ela é corrida, ou a gente pode ter uma lista que é tipo uma tabela, né? Que é N por M, por exemplo, tá certo? Se a gente quiser varrer uma lista unidimensional, né? A gente pode usar ou não o índice. Então, nesse caso, foi o que eu mostrei para vocês. Tem uma lista de nomes, for nome em lista de nomes, print nome. Ou for k em range de len de lista de nomes, e aí eu mando imprimir cada um dos nomes, a posição dele e o nome. Eu posso fazer isso. Então, eu imprimo aqui o k mais 1, para eu dizer nome 1, fulano, nome 2, cicrano, nome 3, beltrano. A gente bota o k mais 1 porque a gente sabe que o índice vai começar aqui em 0. Arrays em Java, eles são parecidos com as listas de Python, mas eles têm uma noção de um tamanho fixo. Eles são um conjunto de dados, eles guardam um conjunto de valores, mas que tem um número, uma quantidade fixa de valores. Uma outra característica também dos arrays em Java é que todos os elementos eles são do mesmo tipo. Em Python não, os elementos eles podem ser diferentes. E aí o tamanho do array ele é pré-estabelecido quando ele é criado, certo? E aí o tamanho do array a gente chama de length. E ele é obtido fazendo, se eu tenho um array A, eu faço A.length, com isso eu pego o tamanho do meu array, é uma propriedade do meu array, certo? E aí, um exemplo de array é quando todo programa que a gente cria em Java, né, ele sempre é definido com o método principal, ele tem public, static, void, main, e aí entre parênteses, string, abre, fecha colchetes, args. Então, ali é um exemplo, né, os args são os argumentos que o programa recebe, é um exemplo de array na linguagem Java. E aí o primeiro índice de um array em Java também é o 0, né? E nosso array, o tamanho dele, nesse caso aqui, se ele vai de 0 a 9, o tamanho dele é 10. Cada item no array ele vai ser chamado de elemento e a gente vai acessar ele pelo seu índice. Então, se eu quero declarar um array em Java, sempre eu tenho que dizer o tipo de cada elemento do meu array, abre e fecha colchetes para representar que é um array e declaro o nome da minha variável array. Eu posso já na hora de declarar já dizer que é igual e inicializar meu array, ou eu posso fazer em duas linhas diferentes. Nesse caso aqui eu estou fazendo na linha seguinte, eu digo que nArray, que é a minha variável array, é igual a new int array de 10. Então eu inicializo, eu reservo o espaço da memória para guardar um array com 10 elementos, com 10 inteiros. Eu especifico isso quando eu faço esse new int array de 10. Uma outra forma de fazer é já explicitar quem são os elementos. Então, se eu já sei quem são os elementos, fui e criei o array já usando as chaves, certo? E se eu quero alterar o elemento que está numa determinada posição, então eu quero alterar o primeiro elemento desse meu array, como é que eu faço isso? nArray, aí abro colchetes, digo qual é a posição onde eu quero substituir o elemento, e aí eu digo que é 100. Nesse caso já era 100, né? Então não vai ter diferença. Né? Então, se eu quero obter também, eu quero acessar aquela posição, eu acesso também pelo nome da variável array, entre colchetes, com a posição onde esse array se encontra. E aí, isso aqui está um exemplo, por exemplo, eu quero guardar em X o primeiro elemento do meu array. Então, peguei aqui nArray, índice 0, aí ele pega o primeiro elemento do meu array. Quando a gente declara uma variável que é um array, então, só relembrando, a gente usa essa estrutura. Então, a gente diz sempre que é new, o tipo. Se for um array de strings, digo que é string, o tipo de cada elemento, e digo a quantidade máxima de elementos que esse array pode ter. E aí eu posso atribuir um valor para cada uma das posições do meu array. E posso pegar o tamanho usando o nome do meu array, da minha variável array.length. Quando a gente trabalha com arrays, né, então é importante relembrar o conceito de comandos, certo? Então, a gente diz que um comando em Python é uma instrução que o interpretador Python pode executar. Então, como um comando é atribuição, o comando if, né? Então, é importante que quando a gente... existem várias questões que mexem com essa noção de percorrer um array, testar uma condição, então é importante rever também esses conceitos. Então, como é que é um bloco if em Python, né? Então, em Python, eu tenho os blocos, um dos exemplos de comando é o if, else, elif, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Então, eu dou aqui um exemplo. Sempre eu vou fazer if,
Se essa condição for verdade, faça isso, isso e isso. Caso ela não seja verdade, se essa outra condição for verdade, faça isso, isso e isso. Se não, né, se nenhuma delas for verdade, então faça o que está nesse bloco aqui. Então aqui está um exemplo de um comando que vai, de um programa que vai e diz, olha, qual é seu nome? Aí ele imprime, oi, o nome da pessoa. Aí eu mando ler, né, tudo bem com você? E aí se a resposta for sim ou a resposta for sim, com S maiúsculo ou com S minúsculo, eu testei essas duas possibilidades, eu digo que bom, que continue assim. Caso contrário, então se não foi nem sim, né? Foi não ou não, ele disse que pena, mas as coisas vão melhorar, confie. Caso contrário, não foi nenhuma dessas, eu disse, não entendi, tudo bem, e aí a pessoa responde de novo. Então, estou fazendo um programa que tenta simular uma pessoa falando com você. E aí o laço for, né? Como é que a gente faz um laço for em Python? Né? Normalmente, a forma mais comum quando a gente está percorrendo uma lista é for, variável em lista, faça isso, isso e isso. Então, foi o exemplo que eu já mostrei para vocês. E aí eu posso ter, por exemplo, um for para varrer uma tabuada, para construir uma tabuada de 5. Então, como é que eu faço? Criei aqui números. Eu quero a tabuada que vá de 1 a 10, claro que eu não precisava fazer isso, podia ter usado o range também, mas eu preferi colocar aqui a lista para vocês. E aí eu disse, para cada n na minha lista de números, imprima 5 vezes aquele número, e aí ele constrói a tabuada. E aí a gente também pode usar a função range início, fim mais 1, né? Então, se eu quero imprimir aqui essa minha tabuada, eu posso fazer números é igual a range de 1 até 11, então nesse caso, como aqui é o fim mais 1, então ele vai de 1 a 10, e aí ele constrói a tabuada. Eu quero fazer também, se eu quiser, nesse caso daqui, eu posso, ao invés de botar esse range aqui em cima, eu posso botar no próprio for. Então, para n em range de 1 a 11, faça 5 vezes n, aí ele constrói a tabuada. Porque essa função range, o que é que ela faz? Ela vai criar essa lista de números que vai de 0 a n-1. Então, isso é bem usado em Python. Então, na verdade, ele cria uma lista para que a gente vá varrendo essa lista. Então, é uma forma de varrer, de criar um laço com um contador, tá certo? Então, se eu quero imprimir os números de 0 a 100, eu posso fazer for n em range de 101 e eu mando imprimir n. Existe também a opção de usar o range início, fim mais 1 e o passo. Então, se eu quero, ao invés de ficar aumentando de 1 em 1, eu quero aumentar de 2 em 2. Então, eu faço o meu laço e de 0 até 18, nesse caso, e de 2 em 2. Ops, desculpa. Posso ir de 0 até 19, de 2 em 2. Posso ir de 10 até menos 1, de menos 1 em menos 1. Então, tem várias formas de mexer com esse range. Em Python também existe o laço while, né? Então, se eu quero fazer uma coisa várias vezes, eu posso usar um laço while para isso, certo? Então, se eu quero imprimir os números de 0 a 100, os números até 100, uma forma de fazer isso é criar um contador antes, x igual a 0, por exemplo, e aí eu testo. Enquanto isso for verdade, faça isso, isso e isso. E aí, em Python, a gente sempre coloca esses 2 pontos no final aqui do nosso while. Eu coloco aqui minha condição e boto aqui quais são as instruções que eu vou fazer enquanto essa condição for verdadeira. Lembrando que eu não tenho a obrigação de colocar os parênteses, como eu tenho em Java, tá? E nem tenho a noção de abre chaves, fecha chaves, como em outras linguagens. Aqui a gente baixa 2 pontos e pela indentação ele sabe quem é que está dentro do meu laço while. Então, nesse caso daqui eu tenho, enquanto a estrutura principal, a estrutura do laço while é, enquanto essa condição for verdade, faça essas instruções. E aí é importante que a gente lembre também que a gente pode parar um laço usando o break. Como é que a gente faz isso? Então, digamos que eu tenho aqui, vamos ler nomes de pessoas. E aí eu faço um laço, um loop que tem uma condição que vai ser sempre verdadeira. Então, while true, né? Lembrando que o true em Python é com T maiúsculo. O que é que eu vou fazer enquanto true for verdade? Enquanto for verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandando a pessoa digitar um nome. Digita aí um nome, aí eu leio essa resposta. Aí eu pergunto, depois que a pessoa digitou o nome, eu coloquei esse nome na minha lista de nomes, aí eu digo, olha, você quer continuar, você deseja continuar digitando nomes? Aí eu digo sim ou não. Se a resposta for não, eu dou um break. O que é que esse break faz? Para esse laço e aí eu vou e imprimo minha lista como ela ficou. Então, se eu quero parar um laço, eu posso usar o break. Um outro comando importante que a gente pode usar é o contínuo, né? Uma outra palavrinha importante que a gente usa quando está fazendo laços. Então, posso fazer o seguinte, o que é que o contínuo faz? O contínuo, ele serve para que ele continue no laço, mas que ele não execute os passos que vêm
abaixo e ainda dentro do mesmo bloco do meu laço. Então, o que é que eu vou ter aqui? Digamos, criei uma lista de números, vamos ler os números. Enquanto for verdade, então criei uma condição, enquanto verdade for verdade, vai ser sempre verdade, vou e mando ler um número. Se o número for menor que 0, eu vou dizer que o número ele é inválido por ser negativo, e aí eu mando continuar, ou seja, eu mando a pessoa, volta para cá, para ele, true é. Aí ele lê de novo o próximo número, então ele não vai botar esse número inválido na minha lista, porque ele só continua aqui se o número ele não entrar nesse if. Tá certo? Porque se ele entrou no if, ele entrou no contínuo, ele continua, vem para o início do laço de novo, tá? Se a gente olhar para a Java, né, existe essa noção de statements, ou estruturas de controle de fluxo, certo? Então, normalmente a gente olha para o if, else de Java, o switch, o while, do while, o for, o break, o continue, return, como estruturas de controle de fluxo. E aí, como é que é a estrutura como é que são essas estruturas em Java? Também a gente chama, por exemplo, o if de comando condicional, né? Assim como em Python, a gente também chamava o if de um comando. Então, como é que eu uso a estrutura if-else? Eu vou dizer if, se essa condição for verdade, faça isso, isso e isso. Se não, faça isso, isso e isso, certo? Então, se a condição for verdadeira, eu entro aqui. E aí, normalmente, a gente usa essas chaves. Se a gente não utilizar, ele só vai executar uma instrução que esteja dentro do meu if. Se eu quiser testar mais de uma condição, eu posso usar o else if. Eu faço o seguinte, se essa condição for verdade, faça isso e isso, isso, isso e isso. Se não for, aí eu testo, essa outra é verdade, aí faço isso, isso e isso. Se nenhuma das duas for verdade, é que eu faço o que está no meu else. E aí a gente também tem a estrutura switch lá em Java. O que é o switch? Então, ao invés de a gente ter um monte de ifs, elses, quando a gente quer testar opções, isso é muito comum em menus, a gente usa o switch, tá? Então, por exemplo, eu digo switch expressão. Então, a pessoa digita uma opção, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí eu vou testando cada opção. Caso a opção digitada seja 1, faça isso, isso e isso, e break, e pare. Caso a opção seja 2, faça isso, isso e isso, e pare. Caso a opção seja 3, faça isso, isso e isso, e pare. E se não for nenhuma, né, entrar nesse padrão, nesse default, aí eu faço essas outras instruções. Então, tem aqui um exemplo de uso do switch. Então, digamos que eu queira dizer, eu diga que dia é hoje, tá? Daí eu guardo uma variável string dia. Se for segunda, né, se for terça, se for quarta ou se for quinta, né? Então, como não tem break, então se ele entrar em qualquer uma dessas situações, ele vai imprimir bom dia de trabalho e faz o break, tá? Então, entrou em alguma dessas, ele vai e faz o break. Se for sexta, aí ele diz boa sexta-feira e faz o break também e sai. Se for sábado ou se for domingo, eu imprimo bom final de semana e dou um break. Caso contrário, se não for nenhuma dessas opções que a pessoa disse, né, quando ela perguntou qual é o dia de hoje, eu vou imprimir dia inválido, tá? Lembrando que aqui o ideal era a gente ter feito um to uppercase para colocar tudo maiúsculo, para que a pessoa não bote segunda minúsculo e ele diga que o dia é inválido. E aí em Java a gente também tem os laços de repetição for e while. Como é que é a estrutura do laço while? Eu vou dizer enquanto essa condição for verdade, e aí coloco um conjunto de instruções que eu devo fazer, executar se ela for verdadeira. E como é que eu vou fazer um laço for em Java? Então, em Java existem esses dois tipos de laço for. A gente tem um laço for que tem essas três partes, e tem esse laço for, que é o que a gente chama de for each, que é para cada elemento na lista desse tipo, faça isso, isso e isso. Então, quando eu quero percorrer uma lista, normalmente, e eu sei o tamanho dessa lista, eu quero percorrer ela do início ao fim, eu crio uma variávelzinha, elemento, que tem o mesmo tipo dos elementos da lista, boto 2 pontos e boto aqui a minha variável, que é a minha lista que eu quero percorrer. Então, esse é um for bem utilizado, bem parecido com o for de Python. Mas existe esse outro for que serve para aqui. Nesse for aqui, ele tem uma primeira parte onde a gente pode inicializar variáveis como contadores. Ponto e vírgula, a gente coloca a condição que deve ser verdade para que ele permaneça no laço e repita esse laço de novo. E a gente normalmente tem uma terceira parte onde a gente faz uma instrução que deve ser feita no fim do meu laço. Então, normalmente é um incremento, um decremento, um mais, x mais, x menos menos, onde esse x normalmente foi criado aqui na parte de inicialização. Então, para dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês já um uso desse laço.
Além dele, né, a gente também tem em Java o do while, que ele é semelhante ao while. Qual a diferença dele? É que eu vou fazer faça, ele sempre vai executar pelo menos uma vez. E aí eu digo, ó, faça isso, isso e isso, enquanto essa expressão for verdade. Então eu digo só no final qual é a condição que deve ser verdade para que ele execute mais uma vez o meu laço. E aí coloquei um exemplo de como é que a gente pode criar um array e percorrer esse array em Java. Então, digamos que eu tenho aqui um array de números, que tem 1, 2, 3, 4, 5, e tenho aqui um array de letras. Lembrem que um array de números eu botei int array, um array de letras char array, e aí defini minhas letras. E como é que eu faço para varrer esse array usando o for, que não é o for each? Eu fiz o seguinte, no caso eu quero percorrer o meu array de números. Eu faço, primeiro, inicializo uma variável que vai ser meu contador, int k igual a 0. Coloco aqui minha condição, enquanto k for menor do que o tamanho do meu array de números, certo? Então, enquanto k for menor do que o meu array de números, o que é que eu vou fazer? Vou imprimir o números índice k. Então, o elemento que está na posição k da minha lista. Então, o índice 0, o índice 1, o índice 2, por aí vai. E sempre que eu imprimir, então, imprimi o índice 0, aí aumento k em mais 1. Então, k foi para 1, depois k foi para 2, depois k foi para 3, por aí vai. Então, com isso, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. A outra forma de varrer uma lista é criando uma variávelzinha para representar cada um dos elementos e sem utilizar o índice, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, para cada letra que é do tipo char da minha lista de letras, do meu array de letras, eu vou imprimir essa minha letra, tá? Então, com isso, ele imprime A, E, I, O, tá? Se fosse o array de números, for, int, número, 2 pontos de números, system out println, número, o número que eu estou querendo imprimir. Certo? Cada número da vez. Como é que eu faço para imprimir, né, usando do while e o while? Né? O que é que eu posso fazer? Então, posso ter aqui um array de números, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço para imprimir esse meu array de números usando o while? Primeiro, criei meu contador antes, que inicializei com 0. Enquanto o meu contador for menor do que o tamanho do meu array, que é números.length, eu mando imprimir números índice conte. E lembro de incrementar o meu contador aqui no final, antes do meu laço terminar. Lembra que lá no for, isso aqui já é feito na própria definição do for. Como é que eu faço isso com o do while? Eu crio aqui o contador também antes, e aí mando imprimir meu números índice conte 2, depois incremento esse meu número e no final é que eu testo. O conte 2 é menor do que números.length? Aí eu continuo no laço se isso for verdade, né? E aí por aí vai, tá certo? Então, enquanto o meu contador for menor do que o tamanho do meu laço, eu vou percorrendo. Então, eu revisei com vocês esse conceito de vetores e arrays, e como é que se inicializa arrays, como é que a gente percorre os elementos do array, como é que verifica as condições ao percorrer um array. Então, a gente revisou um pouquinho desses conteúdos em Python e Java, pensando nessa questão daqui e em outras questões que vocês podem ter parecidas com essa. Então, o que é que diz essa questão? Considere uma situação em que um professor que queira saber se existem alunos cursando ao mesmo tempo as disciplinas A e B, tenha implementado um programa que inicializa um array A de 30 posições, que contém as matrículas dos alunos na disciplina A. Então, a gente vê que o array A, ele tem 30 posições, tá certo? Então, a gente tem também que ele inicializa outro array B de 40 posições, que contém as matrículas dos alunos da disciplina B. Então, esse array B, ele tem no máximo 40 posições. E aí ele deve imprimir a matrícula dos alunos que estão cursando as disciplinas A e B ao mesmo tempo, ou seja, a gente vai ter que varrer lá esses dois arrays e ver se eles têm elementos em comum. Considere ainda que os arrays foram declarados e inicializados, não estão necessariamente ordenados e seus índices variam de 0 até n-1, sendo n o tamanho do array. Então, se a gente olhar para esse for, então ele vai um for que vai de 0 a 29. Então, se vai de 0 a 29, esse índice i vai servir para o array A, que é o array de 30 posições. E ele vai usar esse for de dentro para varrer o array B, usando esse índice j, que vai de 0 a 39, porque o array B é que tem 40 posições. E aí ele pergunta o seguinte, com base nessas informações, conclui-se que o trecho a ser incluído nas linhas 3, 4 e 5 do código acima para que o programa funcione corretamente é... E aí coloca várias opções. Então, eu tenho que testar se A índice I igual a B índice J, imprima A índice I. O que a gente tem que observar aqui? Tem várias combinações de A com J com I, DB com J com I. O que a gente tem que ver?
Se o array A tem 30 posições, então a gente tem que usar o índice I só com A. Então, o array B tem 40 posições, a gente só pode usar o índice J com B. Então, quais são as opções que tem A com I, B com J? Nessa primeira opção, letra A. Nessa daqui, não está certo, que eu estou usando A com J, que eu não devo fazer isso. Nessa daqui, A com I, B com J, mas estou usando A com J aqui, está errada também. A está com I, B está com I, também está errada. Aqui, A está com J, B está com J, está errado, porque o A, a gente viu que o array A ele tem 30 posições, então a gente não tem o perigo da gente usar uma posição inválida se a gente usar esse índice J. Então, a única opção que a gente tem é a opção da alternativa A, né? Porque a gente viu que o array A tem 30 posições, o B tem 40 posições, então a forma de verificar se o elemento de A, se a gente tem algum elemento em comum entre os arrays A e B, é usando se A índice I for igual a B índice J, print A índice I.